Bem-vindo todos ao meu canal. Esse é meu primeiro vídeo. Eu pretendo abordar assuntos pertinentes tanto ao universo da administração quanto ao da contabilidade. Meu nome é Everton Mendes Persiani. Eu sou formado em administração pela Unip, me formei em 2011. Eu curso ciências contábeis, né? Estou terminando o sexto semestre, estou indo para o último ano. Além disso, eu faço um MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela Univaz, né, com expectativa de conclusão em 2019. Indico esse curso, né, esse MBA da Univaz, é muito bom, os professores todos têm amplo conhecimento e vale a pena esse investimento. Na área contábil, faz mais ou menos 3 anos que eu atuo, né? Fora o tempo que eu atuei na parte administrativa. Então eu tenho um pouco de experiência tanto na parte administrativa quanto na parte contábil. E isso foi o que me levou a fazer esse canal e a falar um pouco, né, aos empresários, né, aos administradores sobre o universo, né, fazer uma ponte entre a contabilidade e a administração. Mas vamos lá. Qual que é o objetivo, né, desta apresentação? É abordar alguns temas, né, que são pertinentes, né, à administração da empresa, né, para auxiliar, né, os administrador, quando eu falo, é o empresário, né, porque às vezes a pessoa abre empresa, mas ela não tem uma formação acadêmica em si, ou ela é formada em alguma outra área que não seja administração, e ela resolve abrir seu próprio negócio, né? E a partir desse momento, né, ela fica exposta, né? Tem sua vida física e a sua vida jurídica, né? Então, nós vamos falar um pouquinho no ambiente macro, um pouquinho no ambiente micro, né? Diretamente alguns assuntos, né, que vão contribuir para o sucesso ou para o fracasso da empresa. A abordagem será simples, já falo de antemão, peço desculpa a quem tenha um conhecimento profundo sobre o assunto, pois a minha temática aqui, a minha abordagem, ela é bem simples e visa evitar alguns erros básicos, mas que têm grandes impactos, né, no ramo das empresas. Vamos lá. A contabilidade é o principal parceiro da empresa. Por que eu digo isso? Em época de crise como nós estamos passando, é comum que as empresas elas deixem primeiramente o governo. Se tem dinheiro para pagar todas as contas, tudo bem, mas se não, a primeira deixa o governo, os impostos, e o segundo, aquela que ela deixa por último, é o contador. E geralmente, na maioria das cláusulas que tem no contrato de vários escritórios, se tem que depois de alguns meses em atraso, alguns serviços deixam de ser prestados, né? Isso prejudica muito a empresa. Então o contador, ele não tem que ser visto como uma despesa, como um gasto, como um custo. Ele tem que ser visto como um investimento, porque o papel do contador é entrar em contato com todos os ramos, né, com todas as áreas da empresa, entregar as obrigações principais, as obrigações acessórias, fazer os cálculos dos impostos. E para que isso ocorra da melhor forma possível, a relação tem que ser uma relação saudável, porque o administrador, para que ele tome a decisão, ele precisa ter na sua mão o balanço da empresa, ele precisa ter a DRE, ele precisa ver, falar, nossa, o caixa tá bom, tá legal, vamos aumentar o ativo da empresa, vamos aumentar o nosso estoque, porque antigamente se tinha que a empresa que tinha bastante dinheiro no caixa era uma empresa boa para se investir, era uma empresa boa, né, em todos os sentidos, mas hoje, na visão moderna, o dinheiro se tornou um produto, então ele tem que circular. O dinheiro parado, ele perde o seu valor. Então a empresa que mantém muito dinheiro em caixa, por exemplo, ela não é uma boa empresa em si, porque o dinheiro está desvalorizando ali no caixa. Ele tinha que estar sendo movimentado, ele tinha que estar lá na produção, ele tinha que estar fazendo parte ali
das vendas, ele tinha que estar na parte ali de clientes, ele tinha que estar sendo movimentado de alguma forma. Então esse é o papel do administrador. Mas infelizmente é aí que os problemas começam, porque geralmente, não vou dizer em 100% dos casos, porque tem as exceções, mas o que acontece? O empresário paga o escritório de contabilidade e esquece, né? Ele se preocupa ali com a venda, com a compra e com a administração do seu negócio. E ele esquece, né, que tem todo um trabalho que é feito por trás das cortinas, porque o papel do contador não é só emitir e entregar impostos para o contador, para o empresário pagar. Ele tem uma gama de obrigações que ele tem que entregar mensalmente. Nós estamos num período de crise e é na crise que se surgem as oportunidades, né? Quem é empreendedor consegue enxergar o mercado, ele vai conseguir enxergar as oportunidades, né, nesse período. Porque muitas pessoas saem de casa, tropicam numa pedra e ficam bravas. Da mesma forma é na empresa, né? As pessoas elas enxergam as pedras e elas enxergam como obstáculo, mas nós temos que enxergar essas pedras como degraus, né? Então, no momento de dificuldade, talvez é o momento de ampliar o mix de produto, de ampliar de se ampliar a visão da empresa, de mudar o foco da empresa, de fazer todo um estudo. Então a contabilidade ela vai ser parceira nesse momento. O contador em si ele não toma nenhuma decisão, mas ele auxilia o empresário, ele auxilia o administrador para que ele não venha tomar uma decisão que venha trazer algum tipo de problema no futuro, né? Existe um paradigma que precisa ser quebrado nos dias de hoje. A contabilidade, a nível mundial, ela sofreu uma grande mudança. Houve-se várias fraudes, porque o que acontece? Cada país fazia contabilidade de uma forma. Então, se chegou num consenso que se precisava padronizar essas demonstrações para que um investidor, por exemplo, que está do outro lado do mundo, que está na China, no Japão, ao olhar um balanço patrimonial de uma empresa aqui no Brasil, ele conseguisse compreender e vice-versa, um investidor brasileiro que está investindo numa empresa fora daqui. Então o que acontece? Aquela visão que nós tínhamos do contador, com aquele escritório pequeno, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu faço lá com o seu João, com o seu Bastião, né? Ele gosta de trabalhar sozinho, ele tem a mesinha dele. Esse tipo de escritório, infelizmente, hoje, ele não tem como existir mais. Não tem como um profissional hoje, ele ter o conhecimento de todas as leis, de todas as normas, de todas as instruções normativas que a Receita Federal vem colocando. Então, se precisa haver uma divisão muito grande de trabalho. Onde eu trabalho, por exemplo, nós temos a recepção, a logística, a escrita fiscal, o departamento pessoal, a contabilidade, o setor de seguros, que é muito importante também, essa parte de seguro. As pessoas muitas das vezes não dão valor, mas imagina você manda uma carga e não faz o seguro dessa carga e ocorre algum sinistro, algum roubo, né? Quanto tempo você vai demorar para recuperar isso que você perdeu? Às vezes o seguro ele sai bem mais barato, porque você não pode prever aquilo que vai ocorrer no meio do caminho. Muitos empresários costumam, para sonegar imposto, mandar meia nota, daí de repente acontece alguma coisa, o seguro vai lá, cobre só metade do prejuízo. Então imagina isso no universo de hoje, onde a contabilidade é tão concorrida, né? Quanta diferença isso vai fazer? Então, nós temos o setor de seguros. Nós fazemos seguros para empresas, pessoas físicas, para bem móveis, imóveis, né? Então nós temos o setor de seguros, nós temos o setor de novos negócios, né? Que é onde são abertas as empresas, é feito todo o estudo tributário, de acordo com a atividade, de acordo com aquilo que o empresário vai fazer, para a gente poder enquadrar ele num regime tributário que seja o melhor para ele, para que ele possa economizar na parte de tributos.
Então é feito todo um estudo, é um trabalho muito intenso em todos os setores, envolve todos os setores para que a empresa possa ser aberta da forma correta. Porque às vezes nem sempre aquilo que o empresário quer vai ser o melhor para ele. Então a gente precisa fazer um estudo. Então o contador ele tem essa premissa de fazer esse estudo tributário. Então o setor de novos negócios, o setor do financeiro, o setor da diretoria, a gerência administrativa, a parte da qualidade que cuida dos procedimentos da ISO. Nós temos a ISO 9001 já faz mais de 10 anos, né? Somos auditados uma vez por ano por um auditor interno contratado pela empresa, um auditor externo que é indicado pela ISO, né, para garantir a qualidade dos nossos serviços. Então o paradigma que tem que ser quebrado é o seguinte: você imagina que na nossa matriz hoje, acho que nós temos mais de 20 funcionários que trabalham, 20 colaboradores, 20 amigos, né, que eu tenho que trabalham comigo. E são todos profissionais que são formados. Cada um tem uma formação específica na área que ele trabalha. Recurso humano, um é advogado, outro é formado em direito, mas não prestou OAB. Nós temos profissionais formados em recurso humano, em administração, em contabilidade. O escritório propicia aos funcionários um treinamento constante, mensal, vou dizer que até semanal, de tanto que está mudando, né? A contabilidade ela está mudando nesses últimos anos. Então você imagina que para manter uma estrutura dessa, só a folha de pagamento no escritório é algo absurdo, porque uma pessoa que é qualificada, o salário dela é um pouco maior. Perdão. Então se você está no escritório e o honorário é muito barato, você desconfie, pergunte quantas pessoas estão envolvidas no processo, são formadas, conhecem as leis, conhecem as normas, porque você não vai ser notificado. O leão assim não dá o bote na hora, às vezes ele demora 10 anos, 15 anos, mas quando você vai ver, está uma bola de neve. Eu recebo mensalmente dos novos negócios, empresas de várias cidades que vêm fazer contabilidade com a gente, né? E às vezes você vê falta de declaração, às vezes você vê declaração em atraso, declaração que foi entregue erroneamente, né? E tudo isso acaba saindo do bolso do empresário, né? Um custo adicional que o empresário vai ter para regularizar a empresa. Ele vai ser multado, ele vai ser autuado. E nós estamos falando em multa aqui, tem declaração que a multa é mais de 5 mil reais, tem declaração que é 500 reais por mês. Você imagina 500 reais por mês em 10 anos, né? O quanto vai afetar a saúde da sua empresa. Então, se você tem um escritório, você paga pelo serviço, você não está pagando somente para que o contador e os demais profissionais envolvidos entregue o imposto, entregue a folha de pagamento. Você tem que tirar o maior número de informações possível. O escritório ele tem que ser o seu parceiro, né? Ele tem que te ajudar a você a tomar as suas decisões. Acho que esse paradigma, porque é muito difícil, uma pessoa ela está no escritório, ela fala, não, eu vou continuar, mas eu até deixo um desafio, peça, se você faz parte assim, peça uma CND, uma certidão negativa de débito para o seu contador, peça um balanço patrimonial, peça uma DRE, veja como está a sua empresa, para não ser surpreendido depois por um fiscal. O fiscal vai na sua empresa, vai ver, está tudo errado, o estoque está errado, não foi entregue declaração, daí você tem que ficar indo em imposto fiscal, na polícia federal, na Receita. Você que é uma pessoa que nunca foi nesses lugares, é uma coisa extremamente assim desagradável. Então por isso assim que o escritório que eu trabalho não é porque ele é bonzinho, ele fala, não, eu vou ter bastante funcionário, eu vou ter pessoas qualificadas. Não, ele precisa, ele necessita. Então, talvez nós não tenhamos o melhor honorário de onde eu moro. Só que o que acontece? Nós trabalhamos com marketing na diferenciação. Nós oferecemos um produto diferenciado para o cliente. E toda essa segurança e esse respaldo na área jurídica.
Vamos falar agora de alguns erros frequentes que ocorrem no dia a dia. Alguns erros que são, assim, até bizarros, né? Para quem tem o conhecimento, mas a maioria não tem esse conhecimento. Vamos lá. A partir do momento que você abre uma empresa, você foi lá no escritório, falou no setor de novos negócios, você constituiu um CNPJ, você integralizou, ou seja, em dinheiro, ou em bens, ou em qualquer outro tipo de ativo que seja a sua empresa, você constitui um CNPJ. Então o que acontece? Você vai fazer uma viagem, você passa por algum lugar, você fala, eu vou comprar algumas coisas para a minha empresa. Então você passa lá, você compra. Só que ao invés de você colocar o CNPJ, você coloca o seu CPF. Essa nota, quando ela chegar na contabilidade, ela não vai poder ser lançada, porque ela não está no CNPJ da empresa, ela está no seu CPF. E isso vai te prejudicar no momento que você for fazer sua declaração de pessoa física. Porque o que acontece? As receitas não vão bater com as despesas. E nem o estoque seu vai bater, dependendo do que você comprar. Porque eu não posso lançar na empresa aquilo que você comprou e colocou na tua pessoa física, ou vice-versa. Agora eu vou entrar aqui num exemplo, né? Poderia citar milhões de exemplos, mas eu vou falar sobre as concessionárias, porque elas oferecem muito desconto, né? Para que você compre um veículo e para que você coloque no CNPJ da empresa. Então muitos empresários veem nisso uma oportunidade e usam o CNPJ da empresa para comprar carro para uso pessoal. Se você compra o carro para usar na empresa, é uma coisa, agora para uso pessoal é outra. O uso pessoal, você não vai colocar peso no carro, o carro vai ter pouca quilometragem. Já na empresa não, na empresa ele vai rodar bastante, então ele vai ter uma coisa que se chama depreciação. A contabilidade, ela pode ser feita de forma gerencial, ela pode ser feita de forma societária, ela pode ser feita de forma financeira e a fiscal. Só que o que acontece? O governo só aceita a fiscal. E na fiscal, o veículo ele deprecia em 5 anos. Ou seja, ele tem uma taxa de depreciação de 20% ao ano. E o que isso significa? Se eu comprar um carro e ficar um ano com o carro, o meu carro vai depreciar 20%, ou seja, 20 mil reais. Se eu resolver vender esse carro, trocar de carro e conseguir 90 mil reais pelo meu carro, o que acontece? Eu tenho que pegar os 90 mil, menos os 80 mil, que é o valor que está na contabilidade. Essa sobra de 10 mil é o meu ganho de capital. Então eu tenho que pegar e pagar 15% para o governo. Ou seja, eu tenho que desembolsar da minha empresa R$ 1.500 de ganho de capital. Vamos supor que eu fique 2 anos com esse carro. Daí ele vai depreciar 40. Vamos supor que ele esteja 80 mil na tabela FIP, né? E eu consigo os 80 mil por esse carro. Eu tenho que pegar os 80 mil menos os 60 mil, que é o valor da depreciação, né? Dá um resultado de 20 mil. Esses 20 mil é o meu ganho de capital e eu vou ter que pagar 15%, ou seja, vou ter que pagar um DARF de 3 mil reais, que vai sair do caixa da empresa. Mas vamos para o final, para o 5º ano. Eu fiquei 5 anos com o carro, falei assim, agora vou trocar de carro, esse carro já saiu fora de linha, ou eu acredito tenha saído um modelo melhor, mais novo, mais moderno, né? Eu paguei 100 mil reais. Só que daí eu vou lá na tabela FIP, esse carro está 60 mil e eu consigo a tabela FIP por esse carro. O que acontece? Contabilmente esse carro depreciou 100%. Daí a pessoa vai falar, não, mas a tabela FIP ele vale 60 mil, mas a contabilidade não trabalha com a tabela FIP ou com qualquer outra tabela que seja. Ela trabalha com a depreciação fiscal. O seu veículo depreciou. Esses 60 mil você vai ter que pagar 15%. Vai sair da sua empresa, do bolso da empresa, né? Um DARF para o governo de 9 mil reais. Ou seja, você vendeu um carro de 60 mil e você vai ficar com 51, porque o governo vai ficar com 9 mil reais da sua venda. Se você, no momento da compra, você tivesse pensado, não, esse carro eu vou usar para pessoa física, eu não vou colocar ele para rodar, ele não vai servir para a minha empresa. Perdão.
você não teria que pagar nada nessa venda. O governo ia entender na sua declaração de imposto de renda que você teve uma perda, você como um empresário teve uma perda, mas não, você colocou na pessoa jurídica, então você vai ter que pagar. Isso nós temos inúmeros problemas, tanto com relação a veículos, como a máquinas, contra móveis, porque tudo aquilo que está dentro da empresa vai depreciado. Cada bem tem um valor de depreciação variável, e se alguém tiver curiosidade é só consultar na internet, né, a tabela de depreciação, e lá vai ter os bens e o tempo de vida útil de cada um, certo? Vamos para uma segunda hipótese. Uma empresa, ela recebe, né, chega alguém na empresa e fala, ó, eu quero 10.000 unidades deste produto que você está vendendo por R$10 cada. Ou seja, você vai ter uma venda de R$100.000. Aqui nós vamos desconsiderar todos os custos fixos, as despesas fixas, as despesas, os custos diretos, os custos indiretos, as despesas variáveis, e vamos se preocupar só com a matéria-prima. Nesse exemplo, você vai precisar de 50.000 quilos de matéria-prima, e você, como empresário, você chega e recebe os fornecedores, envia seus representantes, né, toda semana. Então vai chegar o primeiro lá, falar, ó, eu tenho essa matéria-prima que o senhor precisa e ela custa R$1 o quilo. E aparece outro vendedor, fala, não, a minha está 95 centavos o quilo. Só que o outro vendedor, a empresa que ele representa, é de outro estado. Então, normalmente, o que acontece? Eu já vi acontecer muito isso, as pessoas se pegam de surpresa. Ele pensa o que? Se eu comprar do fornecedor, do primeiro fornecedor, eu vou ter que, tá até errado aqui no slide, né? É R$1 vezes 50.000 unidades, vai ser R$50.000. A segunda empresa vai ser 95 centavos vezes 50.000 unidades, que vai dar um total de R$47.500. Então o que acontece? Ele vai lá e compra desse segundo fornecedor. Ou economizei, né? Daí ele manda a nota fiscal para o escritório. Só que o que acontece? Geralmente quando é uma operação interestadual, normalmente vem a 12%. E o governo do estado de São Paulo, o que ele fala? Tudo bem, você comprou por 12%, não tem problema nenhum. Só que quando ele entrar aqui no estado, você tem que pagar uma coisa que se chama diferencial da alíquota. Eu não vou entrar aqui em substituição tributária, se tem protocolo entre o estado ou não. Só o diferencial da alíquota, né? Então, o estado de São Paulo é 18%, você veio destacado 12%, então você vai ter que pagar essa diferença de 6%. Então, o primeiro vendedor que era do estado ia ficar em R$50.000. Você comprou, pagou 47.500, você manda para o escritório vai lá, automaticamente ele calcula vezes 6%, que é a diferença, soma esse no valor, nos 47.500, e você automaticamente vai pagar 50.350. Percebam a diferença, você achava que estava economizando e você acaba pagando em uma operação 350 a mais. Isso, com o exemplo que eu coloquei, é um valor pequeno, é um valor irrisório, mas eu já vi casos assim da diferença da 20, 30, 40, 50 mil reais. Então isso para a saúde da empresa e para o caixa da empresa também faz muita diferença. E muitas pessoas também desconhecem essa questão do diferencial de alíquota, né? Então eu peço perdão para aqueles usuários que já são mais avançados, né? Mas o meu intuito aqui é pegar aquelas pessoas que de fato abriram a empresa e não tem nenhum tipo de conhecimento. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer, né? Eu deixo aqui aberto a sugestão de tema, né? Eu pretendo fazer vídeos falando sobre o MEI, sobre o Simples Nacional, sobre o lucro presumido, lucro real, né? O porquê, assim, no meu ponto de vista, não compensa você abrir um microempreendedor individual, e muitas pessoas pensam o contrário, respeito, mas eu tenho o meu ponto de vista, né? Você pega o microempreendedor individual, você pode ter um funcionário registrado, se você caso se machucar, acontecer alguma coisa, você precisar entrar, se encostar,
você vai receber um salário mínimo. Imagina você que está acostumado com uma renda de 3, 4, ter que começar a viver com um salário mínimo. Você vai aposentar somente por idade. Então você fala, mas eu vou completar 35 anos de contribuição com 50 anos. Na modalidade do MEI, por exemplo, você tem que só aposenta por idade. Então você vai ter que esperar até os 65 anos. Então, se você abrir um Simples Nacional, você vai ter um investimento um pouco maior. Não vou falar gasto, porque foi o que eu disse no começo do vídeo. Eu acho que quem abre uma empresa, ele tem que colocar na cabeça que ele tem que crescer. É a mesma coisa do empregado. Se você perguntar qual é o meu sonho hoje, o meu sonho hoje é pagar 27% do imposto de renda, porque se eu pagar isso, quer dizer que eu estou ganhando muito dinheiro, né? Então, como profissional, a gente tem que almejar ganhar cada vez mais, e a empresa também. E não é só negando imposto, não é comprando sem nota, não é vendendo sem nota. Eu sei que no nosso país, infelizmente, a contraprestação do serviço ela é muito ruim, mas não é por isso que nós não vamos deixar de fazer a nossa parte, porque a partir do momento que você faz tudo certo, você tem essa tranquilidade. Às vezes você leva uma multa, você cai na fiscalização que daria para você comprar 100 vezes a mesma mercadoria. Então espero que vocês tenham gostado. O meu contato, né, o meu e-mail é persiane@gmail.com. Eu tenho um WhatsApp também 019 981 777 152. Um abraço a todos. Estou aberto a sugestões, a críticas e a elogios também. Muito obrigado.